Fluminense e Flamengo fazem hoje o clássico Fla-Flu de número 341, o Fla-Flu 341. Não são os times principais que estarão em campo, mas tem muita coisa em jogo, principalmente para o lado do Fluminense, que é o lado que a gente analisa aqui. Tudo que você precisa saber para acompanhar esse Fla-Flu deste domingo, você encontra aqui neste vídeo de pré-jogo. Roda a vinheta. Seja bem-vindo, você guerreira de todo o Brasil, de todo mundo. Aqui é o canal Raiz Tricolor. Eu sou Gabriel Amaral, eu sou jornalista por formação e sou tricolor de coração. Você se inscreve, deixa o like e comenta aqui embaixo a sua opinião, o seu palpite para o resultado desse jogo, né? Lembrando que este vídeo aqui é patrocinado pela casa de apostas 1xBet, que tem aqui embaixo as suas odds para esse jogo, pelo menos no momento que eu estou gravando isso, né? Pode ter uma alteraçãozinha ali. E neste momento tem uma coisa ali importante, até pra gente daqui a pouco falar na nossa análise. Mas aqui, ó, é a vitória do mandante, aqui é o empate, aqui é a vitória do visitante. Obviamente que o vermelho aqui é a vitória do mandante, é o Flamengo, e aqui é a vitória do Fluminense em verde. O que isso quer dizer? Que o Fluminense está pagando menos, um pouquinho menos do que o Flamengo. E o empate paga tudo ali muito próximo um do outro. O que isso quer dizer? Que o Fluminense é favorito para esse jogo, segundo as casas de apostas. É óbvio, tem todo o fator dos times, etc, que vão a campo, que eu falo no Bola em Campo, mas se você ia lá na 1xBet, porque vale a pena, você vem aqui no link que está na descrição, dá uma olhada por lá, porque tá interessante as odds. Faz o seu depósito e, enfim, se quiser, aposta lá no Fla-Flu. O jogo de hoje terá a transmissão de Flu TV e pay-per-view do Carioca, pay-per-view da Ferj. O pay-per-view da Ferj você assina com a sua operadora, se você quiser, e o pay-per-view do Carioca você assina em tv.fluminense.com.br. São nesses dois lugares que dá para ver o jogo de hoje. O jogo que acontece às 18 horas. Jogo às 18 horas deste domingo. É o clássico Fla-Flu, como eu falei, de número 341. São 158 vitórias para o Flamengo, 139 empates e 133 vitórias para o Fluminense, que busca, obviamente, reduzir essa vantagem rubro-negra para cima da gente. Vamos falar sobre o jogo. Primeira coisa importante da gente falar é que depois das duas derrotas iniciais do Fluminense, uma delas até com uma boa atuação contra o Resende, principalmente no primeiro tempo, depois cansando e tendo os problemas todos de arbitragem, e a outra sendo aí essa assim, péssima, né, dominado pela Portuguesa, a gente vai ter o primeiro clássico da temporada 2021, não o primeiro clássico de 2021, que inclusive a gente até venceu o Flamengo nessa temporada, né, lá no início do ano. Bem, agora a gente está reforçado, e até por isso aquela odd do 1xBet lá nossa é um pouquinho mais baixa em relação ao Flamengo, porque a gente se reforçou e o cenário da tabela não demonstra o cenário deste jogo. Na tabela, qual que é o cenário? O cenário é Flamengo com 6 pontos, 100% de aproveitamento, a gente com 0% de aproveitamento. Perdemos as duas, sendo que só fizemos um gol no Carioca até agora, tomando 5. É óbvio. Esse é o cenário na tabela. O cenário dentro de campo parece ser um pouco diferente, o que nos faz crer que, ou perguntar pelo menos, que será que hoje é o dia de da gente começar a virar esse jogo? Vamos falar disso no Bola em Campo. Bola em Campo na área, pra gente poder falar. Eita, deixa eu afastar pra cá, pra vinhetinha aparecer maneira aqui em cima. É um momento em que a gente fala dos jogadores, né? De quem vai a campo, enfim, da situação de bola em campo mesmo, não só situação de tabela. O Fluminense teve a adição, né? Teve o acréscimo ali de 8 jogadores reservas do time principal e do recém-chegado Wellington, volante, para o time do Campeonato Carioca que vinha jogando, que era a garotada total. A defesa, vamos lá, né? Desses acréscimos ali, a defesa é inegável que sobe de nível. Vou ler já a escalação. O meio-campo é discutível, né? As mudanças não são tão severas assim, mas eu acho que até melhora um pouco. E o ataque, a gente tinha esperança e não estava rendendo, mas a gente continua tendo mais esperança do que no ataque que vai entrar. Então o ataque eu posso dizer que é na base da esperança mesmo. Vamos para a escalação, eu tenho colocado a escalação
com algumas opções, né, de modelo um pouquinho diferente do que a gente vinha colocando. E aqui vai aparecer aqui do lado a escalação. Essa escalação foi divulgada pelo Globoesporte.com na quinta-feira como um treinamento de Roger Machado, que estará pela primeira vez dentro do Maracanã como treinador do Fluminense ali na beira do gramado. A provável escalação do Fluminense é a seguinte: os jogadores não mudarão, tá? Vocês vão ver. Marcos Felipe no gol, Igor Julião, Matheus Ferraz, Frazan e Danilo Barcelos na linha defensiva, André e Yuri, Michel Araújo, Ganso, Caio Paulista e Fernando Pacheco. Esses jogadores, independente da forma como o Roger Machado irá colocar, segundo o Globoesporte.com, serão os titulares. Então, me parece que devem ser mantidos isso. No máximo, uma não recuperação de Frazan, no caso da lesão que ele teve, e de repente pintar um Igor, um Rafael Ribeiro por ali, ou até mesmo uma mudança, de repente, de última hora, de um treinamento de lá pra cá. Mas vamos aqui, essa escalação que eu montei aqui é com Ganso jogando de falso 9, a gente com uma linha de 4 na defesa, isso aí não muda, com André como primeiro volante, Yuri e Michel Araújo saindo um pouco mais. Lembrando, a entrevista recente, Paulo Angione deixou claríssimo que ele não considera Yuri um 5, André ele considera um camisa 5, primeiro ali da volância, Yuri não. E bem, Yuri e Michel Araújo saindo um pouco mais, mas com Ganso mais adiantado, jogando como um falso 9 de fato. Vocês estão vendo que falso 9 não é o cara que joga de 9 sem ser. Não, falso 9 é uma posição. É ele sair um pouco mais da área, não é o 9 tradicional. Ele praticamente não pisa muito a área, dando oportunidade também de quem vem de trás finalizar, né? Enfim, tem uma série de outras funções também. Estou exemplificando muito de leve aqui a questão do falso 9. Isso pode acontecer. Ganso deu uma entrevista até para o All Sport nesse final de semana, falando que gostaria de usar essa questão e jogar de falso 9 também, né? É uma posição que ele se sente à vontade. E Roger, acho que está querendo recuperar Ganso, então talvez use essa formação. Ou outra opção, né? Essa a gente não tem um jogador fixo na frente. Outra opção, antes de eu botar até essa nova, outra opção também seria Ganso recuar um pouco, jogar ali com o losango, né, pelo meio, tendo Michel e Yuri junto com ele também na chegada, com Caio Paulista e Fernando Pacheco de dupla de ataque mesmo, fazendo ali o que Johnny Gonzalez e Marcos Paulo faziam em 2019, né? Tô relembrando esses dois que foram um exemplo mais recente que a gente teve de dupla de ataque. Isso pode acontecer também. E a outra possibilidade é o 4-1-4-1. A defesa não muda, André como um jogador para saída de bola entre os zagueiros e uma linha de 4 jogadores que é como o time de Marcão vinha jogando, né? Lembrava muitas vezes dessa forma, algumas vezes num 4-2-4 também. Bem, tendo Michel Araújo de uma ponta, Fernando Pacheco na outra, Ganso chegando em Caio Paulista quando é necessário e Yuri ele também dentro dessa linha. Enfim, há essa possibilidade. Vamos esperar no campo para a gente saber como o time vai jogar. Mas algumas coisas são importantes da gente destacar e a gente vai para esse pedaço agora, né? Bem, importante a gente destacar. Primeiro, aparentemente a gente tem variações. Roger já deixou claro que quer isso e eu acredito que Roger vai usar pelo menos essas duas formações ou até de repente uma outra tentativa dentro desse jogo contra o Flamengo, caso uma não esteja rendendo. Ou seja, ele pode mudar o time sem precisar mudar os jogadores. Roger é um treinador que gosta disso, de ter variações dentro do próprio jogo, alterando o posicionamento dos jogadores que ali estão. Me parece que vai tentar isso também já nesse Fla-Flu. Ponto 2. Garotos como John Kennedy, Samuel Granada, Gabriel Teixeira, até o Miguel mesmo que está lesionado, são jogadores que renderam em algum momento já no profissional. Os dois primeiros, né, John e Samuel, não renderam agora já no Carioca, mas enfim, Gabriel Teixeira se destacou. São jogadores que com certeza terão mais chance nesse Carioca, né? O que me passa é que o objetivo do Fluminense era que neste jogo contra o Flamengo tivesse um time mais cascudo no Clássico. Por isso, dos 9 que desceram do principal, né, os reservas do principal, 8 mais o Wellington, que desceram para jogar o Carioca, os 8 são titulares, né? Só o Wellington acabou não sendo e ficaram mantidos ali dentro do time. Frazan, ou o outro zagueiro que for jogar, André, que também já jogou várias vezes no profissional, e Ganso, enfim, Ganso, né? E por último, em relação ao adversário, né, em relação ao Flamengo. Assim, vamos lá, são duas mentiras, né? A primeira mentira é dizer que o Flamengo tá com um time só de garotos. Não é. O Flamengo tem jogadores de 23, 25 anos, 22 anos, vários ali, tanto que a média de idade do time é de mais de 21 anos, né? A média de idade, pelo menos, do time que vem jogou contra o Macaé, por exemplo, o time titular tinha a média de 21 anos. Ou seja,
A maioria ali não tem idade para sub-20 e a média de idade do time é de 21 anos. É um time jovem, mas não é um time só de garotos. A maioria ali já jogou pelo profissional. Porém, também é fato, também seria mentira a gente dizer o contrário, que o nosso time é, obviamente, o time mais próximo do nosso time principal do que o deles. Se a gente for escalar o time principal do Fluminense, vai estar mais próximo desses jogadores aqui entrarem em campo, que estão jogando hoje, do que no time do Flamengo, dos jogadores que lá estão entrarem em campo. Para destacar só como o Flamengo vem jogando em relação a esses jogadores mais velhos. PP tem 23 anos, o Rodrigo Muniz é jovem, 19, mas já jogou algumas vezes pelo profissional. O próprio Michael, o homem das pedaladas malucas, né, tem 25 anos também. No gol tem o Gabriel Batista, que tem 22. Na zaga, o Natan e o Gabriel Noga também são jogadores, assim como o Mateuzinho e Ramon, que já foram experimentados. O Mateuzinho então já jogou muitas vezes pelo profissional. Então é um time cascudo também de profissional, apesar, obviamente, de ser muito jovem. Arbitragem da partida. Vamos falar agora do árbitro Bruno Arleu de Araújo, que vai apitar o jogo. É o árbitro dos clássicos no Campeonato Carioca, né? Ele apitou, por exemplo, a final da Taça Rio, aquela que a gente faz ganha, né? O título no ano passado contra o Flamengo nos pênaltis. E também apitou a final da Copa do Brasil agora, aí já pela CBF, não pela FERJ, entre Palmeiras e Grêmio. Ele tem moral, apesar de eu achar que ele não mereça toda essa moral que recebe, né? Me parecia ser um bom árbitro, mas se complicou em alguns jogos recentes. Nos últimos anos ele apitou uma série de clássicos do Fluminense e também Fluminense e Boa Vista, porque já apitou também vários. E ele teve, por exemplo, teve arbitragens boas, mas teve arbitragens ruins também contra e a favor da gente. No Fla-Flu 4-2-1, né, que é aquele Fla-Flu do gol de Gilberto de cabeça, depois o Gabriel Barbosa empata e a gente é eliminado porque eles tinham a melhor campanha. Ele erra a favor da gente, né, num lance de VAR, em que ele dá falta em Rodolfo. Eu confesso que até hoje eu vejo aquele lance e não acho falta em Rodolfo naquele jogo. E no outra situação, que foi num clássico contra o Vasco, também em 2019, lá em São Januário, ele expulsa Frazan, expulsa Digão, faz um auê naquele jogo lá, que não foi uma boa, foi totalmente contra a gente. Enfim, espero que ele faça um jogo bom e que a gente lembre desse jogo como uma boa arbitragem em Fla-Flu. Porque tá difícil, hein? Tá difícil achar isso, né? Bem, esse pré-jogo foi bem mais recheado de conteúdo, até porque o Carioca, apesar de não ter tanta audiência, eu sei disso, nem todo mundo dá tanta moral, é necessário a gente ter toda essa questão, porque é tudo muito novo. Então eu vou te pedir para você deixar o seu like aqui embaixo, se inscrever aqui no canal, afinal de contas a gente sempre traz conteúdo. Lembrando que após a partida, hoje tem live, meu amigo, após a partida. Tem live aqui no Raiz Tricolor, logo após, apitou o final, a gente já tá aqui online, e tem live no Canal 20 também, o Canal 20, que é o canal que eu faço com o Fio. Eita, entrou um negócio na minha cara. Canal 20 Podcast, que é o canal que eu faço com o Fio, tem live a partir das 11 horas da manhã, pré-jogo, pra gente ir lá interagir. Beleza? Não se esquece que aqui, ó, desse lado aqui, quase dentro da minha cara, tem 2 vídeos que você pode assistir também. Saudações tricolores, até a próxima, valeu!